Alô, meus queridos. Que bom que nós estamos juntos com. Vocês não me reconheceram ainda, mas sabe que o problema é o seguinte: com a máscara fica difícil, né? Porque aí o Pedro Bandeira não pode exibir sua marca registrada, que é o bigode. Mas por isso eu queria dizer a vocês o seguinte: vamos usar máscara. As coisas não estão fáceis. Vamos ficar em casa se for possível. Vamos tomar todos os cuidados para não pegar. Juntar a minha tristeza à tristeza de tantas pessoas que perderam tanta gente boa, tanta gente querida. E eu digo o seguinte, né? Essa gente vai fazer muita falta para todos nós. Mais triste ainda é saber que muitas dessas pessoas não precisavam ter sido vítimas da Covid-19. Bom, eu queria falar para vocês, sabe, que eu quero fazer essa live, que vai durar uns 50 minutinhos, por uma coisa que tem me chamado muito a atenção. Essa garotada maravilhosa, que é muito boa de texto, muito boa de leitura, tá? Que anda fazendo resenhas literárias na web, que estão deixando todo mundo muito contente, né? Pensando nisso, eu resolvi convidar uma querida mestre mestre em comunicação pela PUC de Minas Gerais, a querida Gabi Barbosa, que há 10 anos ela nos oferece lives fantásticas, dando dicas de livros, de leitura, com um carinho e uma facilidade tão bacana, bem diferente do snobismo, né? De alguns acadêmicos que resolvem recomendar livros, eles estão fazendo mais propaganda da sua própria sabedoria do que querendo mesmo conquistar um novo leitor. Querida Gabi, bem-vinda ao nosso encontro. Nossa, com essa apresentação eu estou honrada. Obrigada pelo convite, Pedro. Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder conversar com você. Sem contar que é uma honra, né, estar aqui conversando junto com você, para todo mundo que está assistindo. E também agradecer a todo mundo que está aqui, né, vendo essa live, que está aqui participando. E eu estou lisonjeada de estar aqui essa noite. E eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite para a gente poder ficar próximo e discutir coisa que é nossa, né? Que é a literatura. Porque eu muitas vezes vendo, ou quando você indica com tanta facilidade, com tanta simplicidade, livros até meus, de autores importantes, de Scott Fitzgerald. E eu me pergunto o seguinte: você deve provavelmente receber muitos livros de editoras. E eu queria saber para você a dificuldade de tomar contato com esses livros, de lê-los. Eu me lembro, uma vez, quando eu fazia teatro, eu tinha um colega, um ator muito amigo meu, que dizia: eu tenho uma biblioteca de 3.000 volumes, todos lidos. Todos lidos, meu querido? Você tem 25 anos. Se você lê muito e não trabalha, não faz nada, você consegue ler no máximo 2 bons livros por mês, onde apenas 100 livros por ano. Então, olha, você vai precisar de 30 anos para ter lido os teus 3.000 exemplares. Bom, você só tem 25 e você não nasceu lendo. Quer dizer, gozado essas coisas, né? Então, me pergunto, viu, Gabi, como é que você faz? Porque é difícil mesmo. Sei que você ama a leitura e leu desde criança, mas como você faz para realmente poder absorver um livro e recomendá-lo com fervor? Eu acho tão importante você tocar nesse ponto, né, de que a leitura ela precisa de um tempo para acontecer, né? Ela precisa da contemplação, da atenção focada naquele livro, né? Porque, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme, a gente consegue ficar no celular, né? Agora, num livro, não. Você tem que ter atenção plena no que você está lendo, né? No livro e tal. Então, eu acho que com as redes sociais, né, a gente tem uma noção muito errada de uma leitura que ela é extremamente rápida e as pessoas devoram livros e as pessoas leem 50 livros por mês. E aí, como que é importante, né, a gente falar desse ritmo lento que é próprio da leitura, né? Então, eu sou uma leitora bem lenta e ultimamente cada vez mais.
Porque, né, todo esse contexto que a gente está absurdo, né, ele tira muito da nossa atenção, tira muito da nossa energia. Seria impossível sair ileso de toda essa experiência, né? Então, a nossa leitura, ela é prejudicada também nesse momento, né? Então, eu leio com muita calma, no meu tempo, sem correr. Eu tento tirar pelo menos todos os dias, né, assim, um tempinho para ler. E aí eu vou, sublinho, marco com marca-texto, escrevo nas margens do livro, coloco post-it, porque isso me ajuda também a manter a memória do livro comigo, né? De trazer por mais tempo esse livro comigo. E aí eu volto nesses livros às vezes para ler de novo. E aí eu leio esses trechos que eu marquei. Então é tão gostoso esse reencontro, né? Então a gente vai deixando as nossas marcas pelos livros, né? Então a partir disso, né, eu tento encontrar alguma coisa no livro que me chamou a atenção. Porque o que me chamou a atenção não vai chamar a sua atenção, porque somos pessoas diferentes, né? Porque somos pessoas diferentes, de contextos diferentes, enfim, muitas coisas diferentes. Então, o que chamou a minha atenção pode não ter passado para você, tipo, você talvez leu e não tenha percebido. E aí eu vou e trago alguma nova ideia que apareceu ali. E é isso que eu vou tentando fazer, porque até mesmo em clubes de leitura é mais ou menos isso que a gente faz, né? A gente vai trazendo as informações que cada uma dessas pessoas tirou do livro, né? Então, a partir disso, eu tento fazer um texto, né, com base naquilo que eu li e que me chamou a atenção, e eu vou desenvolvendo essa ideia, né, que eu me deparei no livro, assim. Acho que é isso. Pois é, a gente, quem gosta de ler, gosta inclusive de ler lentamente, para realmente poder absorver um pouco mais, até voltar. Poxa, como está bem descrito esse pedacinho, né? Aí você lê de novo aquilo. Sim, Leva mais tempo, a gente queria ter 10 vidas para poder ler tudo sim. aquilo que a gente quer ler, né? Mas aquilo que você falou, que é muito interessante, né? Você falou dessa lentidão. É preciso isso. Quando, na minha juventude, havia a propaganda de uma leitura dinâmica, em que Ah, você podia fazer um curso e batia lá e lia Ulisses em 10 minutos. Perfeito. Agora, o que ficou de você? O importante é o que fica, não é o que lê, não é? Como você diz, você marca o que você acha gostoso, você põe até um post-it para dar uma olhada depois, não é? Então, isso, o leitor é assim. Me lembro outro dia, um amigo meu me recomendou um texto do Guimarães Rosa, um trechinho do Grande Sertão, e eu não me lembrava daquele trecho absolutamente, mas era um texto que tinha marcado muito ele. Para mim, era um outro texto, era um outro trecho. Então, eu me totalmente. pergunto o seguinte: você falou e lembrou muito bem que nós todos somos diferentes. Então, aquilo que agradou você, eventualmente, não agradará a um outro leitor. Mas aí eu discordo um bocadinho. Eu acho que você Uhum. ressalta algo que tocou a tua emoção, eu vou correr a esse pedaço. E talvez eu tenha passado sem notar aquilo que você notou. É aquela Sim, coisa, né? Se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia, eu dou uma ideia para você e nós dois ficamos com duas ideias. É diferente sim. se eu tenho R$ 100, dou R$ 100 para você, e se ficar com R$ 100, eu fico sem R$ 100. É diferente. Então, talvez, poxa, Gabi, realmente esse trecho é. Então, eu gosto disso. Não importa tanto o que é mais importante, importa que você está dando algo. Você consegue ter respostas disso? Por exemplo, de alguém que tenha. Fala, Pedro Bandeira me mandou uma mensagem dizendo: puxa, que bacana que você chamou a atenção para esse trechinho. Você recebe respostas disso? Nossa, com uma certa frequência até, inclusive. Às vezes eu leio algum livro que alguma pessoa já leu e falou, poxa, eu não lembrava desse trecho. Porque é isso, né? A gente vai. A gente tem a impressão de que numa leitura só a gente consegue tirar tudo do texto, né? Tudo do livro. E no final das contas, independente de quantas vezes a gente for ler o livro,
vão surgir coisas novas e a gente nunca vai conseguir esgotar aquela leitura. A gente sempre vai tirar coisas novas dela, né? Inclusive conversando com outras pessoas, né? Justamente o que você falou sobre a outra pessoa poder também ceder um pouco desses significados pra gente, né? Então é muito gostoso, por exemplo, quando a gente se depara com... Poxa, eu nem lembrava desse trecho. E é até bom, né? Se a gente parar para pensar, a gente não tem uma memória tão boa, né? Porque a gente pode voltar no livro e ler de novo como se fosse a primeira vez, né? Pois é. Só que numa releitura, né? A gente nota isso conversando com pessoas. É muito comum eu encontrar gente que ama o Machado e nunca ama Dom Casmurro, mas não percebeu a importância que é o terceiro personagem, que é o Zé Dias, fazendo fofoca contra Proventinho, contra a Capitu. Como o Zé Dias? Não lembro desse personagem. Como eu lembro, ele é fundamental no livro. Eu tenho assim, gente que é especialista em Lobato, que eu falo, você não viu que o Lobato, no começo, relação esse narizinho, o tempo todo ele diz que narizinho tem a cor do jambo, e o jambo é uma fruta preta. Como? Não, eu não lembro disso. Sabe, as pessoas passam pelas coisas. Por isso que eu ia perguntar para você, no clube de leitura que você faz, vocês costumam, por exemplo, elencar um livro e todo mundo lê esse livro para a semana que vem a gente se encontrar e discuti-lo? E aí aparecer ideias totalmente diversas. Me conta essa história. Como é que vocês fazem? Sim, sim. Eu tinha um clube de leitura, né? Que a gente escolhia um livro por mês. E aí a gente tentava escolher com um mês de antecedência, né? Para a gente poder ler todo mundo e tudo mais. E se encontrar depois para conversar sobre o livro. E eu acho que uma das experiências mais ricas para um leitor é justamente desses clubes de leitura, quando a gente encontra as pessoas. Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi sobre um clube de leitura, só que o Leia Mulheres de Belo Horizonte. E aí é muito interessante porque nesses clubes de leitura a gente cria também comunidades, né? A gente vai criando laços com as pessoas, né? Porque também é um pouco do tipo, eu gosto de você porque você gosta do mesmo livro que eu. Exatamente. Né? A gente cria uma... É como se a gente tivesse, sei lá, num transporte público e aí vê uma pessoa lendo o livro que você ama. Né? É como se fosse o livro recomendando aquela pessoa, né? Essa pessoa é legal, né? Então é um pouco isso, clube de leitura, né? A gente vai trocando ideias e vai multiplicando os significados, multiplicando as significações, enfim, as leituras em si, né, dos livros. Então eu acho um lugar muito rico de trocas, de experiências, e não só do livro, né? Porque vai muito além. Né? Vai também troca de experiências de vida pessoal, enfim, de coisas que acontecem no dia a dia e reclamações de trabalho, Então, eu acho que cria-se ali, né, num clube de leitura, um vínculo muito gostoso, que vai muito além do livro, mas que é propiciado pelo livro, né, por essa leitura gostosa. Pois é, Gabi, porque o ato de leitura é um ato muito solitário. Eu, por exemplo, fico muito triste, porque eu estou lendo um livro e, de repente, tem uma coisa especial, muito maravilhosa. Eu chego para minha mulher e falo, não sei o que, ela olha para mim, ela não está pensando naquilo. Né? Sabe? Eu queria que ela estivesse lendo junto, ao mesmo tempo, na mesma página. Isso é meio difícil de conseguir, né? Muitas vezes a gente tem esse problema, né? Agora, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero agradecer esse monte de gente que está fazendo companhia para nós nessa live. Vocês são os amores. Esperamos falar coisas que vocês gostem, que agradem vocês, tá? E agora também, muita gente que divulgou a live. Eu queria agradecer principalmente a minha querida Ana Priscília, que sempre me ajuda. Ela é a minha bengalinha principal. Quanto mais velha, eu mais vou me apoiar na Priscília. Mas, viu, então, essa troca, você também permite essa troca. Porque quando você faz uma resenha e destaca trechos, destaca a importância de certo personagem, quem vai ler mais enriquecido, porque ele vai buscar o tesourinho que você levantou. Só que ele vai ler desde o começo, né, para chegar ao tesourinho. Então, eu acho que você, como resenhista, você dá um mapinha do tesouro para a gente. Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: você falou que as pessoas são diferentes. Então,
você não pode somente recomendar os livros que você gostou muito. Porque, e de repente, a pessoa tem outro gosto, pode gostar de um outro livro. Você chega a recomendar algum livro que você sabe que pode agradar, mas que não te agradou? Você já chegou a fazer isso? Já, não é um costume que eu faço sempre, mas geralmente tem os níveis, né, de tanto que eu gostei e quanto, né, tem uns que eu gosto mais, tem outros que eu gosto menos, mas eu tento honrar sempre o escritor, sempre aquela história, porque é muito pessoal, né, tem algumas questões que você entende que são, bom, esse é um bom livro, não é meu estilo, mas alguém pode gostar, de repente, e aí tenta destacar algumas coisas interessantes que a pessoa pode encontrar nesse livro, né? Mas tem os livros que eu acho que são mais difíceis até de escrever, são os livros que eu sou apaixonada. Os livros que eu amo, eles são muito difíceis de escrever, porque a gente sabe, né? Porque nunca vai sair do jeito que é a experiência, né? Nunca vai ser, a gente nunca vai Ainda conseguir bem. colocar. Exato, exatamente. A gente nunca vai conseguir colocar ali essa experiência gostosa que foi ler o livro, né? E uma coisa que eu achei interessante que você falou, Pedro, foi o lance de querer que outras pessoas estivessem lendo ao mesmo tempo que você, né? A gente tenta fazer isso, tipo, contando alguns trechos do livro, lendo em voz alta para algumas pessoas uns trechos, né? Mas nunca é, no final das contas. A gente sempre vai, tipo, ah, vai, lê. Experimenta, vê o que você acha. Porque tem isso também, né? Às vezes eu recomendo um livro que eu amei, que eu fui apaixonada, e aí a pessoa fala, não gostei muito, É, não achei tão legal. E decepciona, né? acontece. Acontece. Até porque, às vezes, a gente fala tão enfaticamente e a pessoa chega com muita expectativa, né? Esse livro vai mudar a minha vida. E às vezes não é tão isso, né? Tipo, ele serviu para mim nesse momento, mas quem sabe sirva para outra pessoa também. Porque para mim o leitor é um autor também. Porque eu até tenho no meu livro Agora Estou Sozinha, a personagem Thelma, explicando o que é um bom livro. Ela diz que um bom livro é aquele que é incompleto, que deixa brechas para serem imaginadas pelo leitor, e o leitor acaba se sentindo dono do livro e autor também do livro, não é? E nesse momento, por isso que nesse momento cada leitura é um novo livro, porque depende da experiência da pessoa, do estado de ânimo que ela tem naquele momento, não é? Isso é uma delícia. Então, quando você faz a resenha, você revela para mim um pouco de você, de como você leu esse livro, o que você pescou. Então, é uma forma de eu vou ler como a Gabi leu, e aí a minha leitura vai ser diferente, mas eu vou sentir o dedo da Gabi Sim. naquele ponto, sabe? Se você fizesse isso só de maneira teórica, acadêmica, eu não poderia entrar no livro dessa maneira, porque não é a minha maneira de ler, não é? Agora, eu me Sim. dizer que você releu, você costuma reler livros. Então eu pergunto, puxa, você lê tantos e ainda os relê? Mas eu ouvi dizer que você releu um livro que um certo escritor escreveu, de bigode, chamado A Marca de uma Lágrima. Você quer falar um pouquinho disso? Nossa, com certeza. Esse livro, eu acho que eu reli quase 20 anos depois, né? Então é muito doido isso. Ele foi um livro que, inclusive, foi uma leitura obrigatória na escola. E eu achei muito interessante porque não era uma leitura obrigatória de sempre. Vocês vão ler Quincas Borba, vocês vão ler Memórias Póstumas. E eu tinha tentado ler, naquela época, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu tinha, assim, eu tinha tido uma dificuldade para começar. Enfim, a minha mãe cursou letras, então eu tenho ali uma referência de leitura, né, que a minha mãe lia para mim, então eu gostava de livros, mas eu precisava do Caminho das Pedras, né? E começar com Machado foi um pouco complicado para mim, né? E aí outra leitura obrigatória que eles tinham passado pra gente era A Marca de uma Lágrima, dentre outros, inclusive Agora Estou Sozinha, Pântano de Sangue também. Mas eu lembro que na época que eu li A Marca de uma Lágrima, eu lembro que eu
virei a noite lendo. Eu não conseguia parar de ler. E eu ficava, meu Deus, o que vai acontecer, né? Porque acontece um assassinato e, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Eu não sei. E aí, leio o livro. Eu me identifiquei muito com a personagem principal. Eu falei, gente, eu quero muito ser virtuosa igual ela, com essas palavras maravilhosas, escrevendo esses poemas lindos. E eu acho que, especialmente para mulheres, né, quando você está falando sobre esse período de adolescência, pré-adolescência, né, a gente tem uma questão muito grande com o corpo, né? Então eu me via muito também na Isabel, nesses complexos que ela tinha, né? E aí tudo bem, né? Finalizei, achei ótimo. Eu não lembro direito da aula de literatura da época, eu só lembro que eu adorei a professora ter indicado esse livro, porque eu li numa tacada só. E aí foi quase 20 anos depois, né? Eu não sei porquê, mas eu falei, cara, eu quero voltar aos livros que me marcaram muito na minha infância e adolescência. E eu acho que ele foi o primeiro, A Marca de uma Lágrima foi o primeiro livro que eu li dessa época. Eu tenho uns outros livros, tipo Isso e Aquilo, da Cecília Meirelles também, né? As poesias dela. Mas que eu li até agora foi só A Marca de uma Lágrima. E aí foi uma experiência muito maluca. Muito. Sabe, as pessoas falam que não existe teletransporte, viagem no tempo, né? Mas com os livros existe uma viagem no tempo, né? E eu me teletransportei para aquela Gabriela que estava deitada na cama, lendo enlouquecidamente A Marca de uma Lágrima. E foi muito, muito uma experiência assim. Eu não costumo reler muitos livros, então foi uma experiência muito, muito legal e muito única, eu acho, assim. E eu acho que depois de tantos anos ainda, né? Nossa, quase 20 anos depois, é outro livro, né? É outra cabeça, outra Gabriela, outra coisa, né? Então foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. A tua ligação começa, houve umas falhazinhas aí no meio. Não sei o que aconteceu, eu não sou técnico dessas coisas. Mas o gostoso, viu? Eu queria agradecer a gente, lembrando. Eu dá uma olhada no meu YouTube, está no Pedro Bandeira Escritor, tá? Dê uma olhada que a gente está pondo coisas novas no YouTube e tá. Hoje eu fiz uma gravação de uma coisa que eu adoro e que pouca gente conhece, que é um trecho poético do Vinícius de Moraes, musicado pelo Tom Jobim, que fez parte da peça Orfeu da Conceição, a paixão de Orfeu por Eurídice, mas ocorrendo num morro com atores negros, né? E a peça foi montada uma vez em 54. E ninguém tem o livro, né? Então eu li agora, adorei, só aqueles trechos gostosos. E o gostoso, sabe, Gabi, para mim, de reler, se a gente pudesse reler, a gente tem vontade de reler, principalmente os livros que são os livros que nos dão oportunidades de pensar de novo, como é Dom Casmurro. Você relê e fala, mas será mesmo que a captura era fiel ou não era? Ou o Hamlet, né? Porque aconteceu isso aí, né? A nossa conexão está falhando, a minha também está falhando. Tá um Oh, meu pouquinho. Deus, por que? Ai, que ruim. Bom, o que eu vou fazer, né? Está falhando, a culpa é da nossa internet, não é nossa. Mas dá para a gente conversar bastante. Mas o leitor gosta de reler. Eu sei que, por exemplo, meninas, como quando você era uma menina, eu recebia muita carta das meninas que reliam A Marca de uma Lágrima, porque queriam se ver na pele de Isabel. Porque todo mundo, adolescente, homem ou mulher, sabe? Uma mulher tem as suas. A autoestima não pinta, não acontece. Agora, Sim. eu queria que você disse, da tua maneira, você é uma leitora talvez tão grande quanto todos que amam ler, se a leitura, para mim, inclusive, ela é uma psicanálise. Porque eu não preciso do ciúme, ter ciúme de verdade da minha mulher se eu li Dom Casmurro ou Otelo, entendeu?
né? Então, para mim, funciona como psicanálise. Eu acho que quando você também se revela em determinado trecho, você está se expondo também como resenhista, não é verdade? Muito, muito, bastante. Inclusive, até nos nossos próprios gostos, né? No tipo de livro que a gente gosta de ler, enfim. Tem essa discussão, né? Se os livros, eles são espelhos ou se eles são portas, né? Se eles são esse lugar que a gente se enxerga o tempo todo ou se é esse lugar que abre portas para outros universos, outros mundos, outras vidas, né? E eu acho que tá ali um pouco no meio, né? Porque querendo ou não, a gente se procura um pouco neles, né? E começa a se identificar em alguns esquemas, em algumas histórias, algumas narrativas, né? Que vai dizer também como a nossa, enfim, a nossa história de vida, o que aconteceu com a gente na infância, como que a gente lida com determinadas coisas, né? Então, inclusive, tem o autor Alberto Mangel, ele vai falar que a nossa biblioteca pessoal, né, ela é um pouco autobiográfica, né, também. Então, ela conta bastante sobre a nossa vida, sobre quem somos, sobre a nossa história. Então, eu acho que é um pouco, assim, a literatura, claro, que ela é um lugar também de reencontro consigo mesma, mas também encontro com o diferente, né, encontro com outras realidades, outras possibilidades de conhecimento, de realidades, de vidas, de pessoas e personalidades, né? Mas mesmo nessas personalidades, nessas pessoas tão diferentes, eu acho que a gente uma coisa ali que ressoa, né, com a gente, mesmo que seja de uma literatura completamente diferente da nossa, né? Tipo, uma literatura do outro lado do mundo, uma literatura japonesa, uma literatura chinesa, a gente se encontra em algumas dessas narrativas, né? Porque é uma espécie de história da humanidade, né? A literatura, né? História da subjetividade do ser humano, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, de reencontrar aos poucos a gente durante as narrativas, mas também a habilidade de se confrontar com outras que são tão diferentes da nossa, né? Em resumo, digas-me o que lês e te direi quem és. Não é? O Edgar diz o Mangal. Aliás, esse é o que eu queria perguntar para você. O que você está lendo hoje? Hoje eu estou lendo Todos os Nossos Ontens, da Natalia Ginzburg, uma autora italiana maravilhosa. E estou lendo também A Vida das Plantas, assim, de Jaimília Pereira. Nossa, de Jaimília. Esqueci o nome dela. É de Jaimília Pereira, que ela é uma autora de Luanda. E aí tô lendo das duas, assim, e tô gostando bastante. E você, Pedro, o que você está lendo? Conte pra gente. Vou te contar, mas você então faz isso com Você lê 2 livros ao mesmo tempo? Hein? Eu leio mais de 2, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Leio ao vários. Mesmo tempo? Você fecha um, abre outro, é? Tanto de ficção, não ficção, de pesquisa, tudo. Nossa, é uma loucura. Isso não sei, depende do momento. Eu quero pegar esse e continuar aquele. Bom, para contar, acabei de ler ontem as 700 páginas do Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn, que é incrível, né? E estou lendo a Gripe Espanhola, da Lilia Schwartz, tá? Que ela publicou justamente agora para a gente comparar a Covid com a Lilia. E é uma delícia, é uma delícia. É uma delícia a gente misturar uma coisa, sabe? Os crimes do Stalin com a Covid-19, tudo junto na cabeça da gente. Isso é que a gente chama de cultura. Cultura é a absorção de coisas, não é? Então, às vezes, quando você faz uma sugestão de uma leitura, e eu não estou ligado justamente naquele tipo de livro que você está indicando, mas eu fico assim quase com uma culpa. Puxa vida, mas eu não vou ter tempo de ler esse, né? A gente fica
Não é? Às vezes você põe a gente numa, numa dificuldade. É, não é? Sim, Bom, sim. nós estamos. Eu queria agora aproveitar para indicar para vocês que eu agora já tenho o chamado Zap. Então, quem tem aí como anotar, anotem. Tá? É 11 976 48 4815. Repetindo, 11 976 48 4815. Olha, aos poucos eu vou respondendo as mensagens. Mas eu sou um só, né? Vocês são muitos. Que nem quando eu recebi a carta, hoje não tem mais carta. Tinha sacos de carta. Falei, meu, como é que eu faço para responder isso aí? São novos tempos, né? Agora são São novos mensagens. tempos. Mas que bom que a gente tem essa possibilidade. Imagina, por exemplo, se nós não tivéssemos a internet nesse momento de recolhimento, tá? Eu posso falar com você, eu posso tentar ganhar a tua amizade, que pode durar mais do que uma simples live, tá? A gente pode trocar mensagens. Então, sem essa ferramenta, nós não estaríamos nem um pouco bem, né? Lendo só os livros que já estão aqui na estante e que são vergonhosos. Você tem algum vergonhoso na tua estante? Daquele que você teve um dia, mas por várias circunstâncias você não pôde ainda ler, que de repente, poxa vida, preciso... Tem algum que você possa citar? Em que sentido, assim? Tipo, que eu tenho Ah, vergonha de falar para as pessoas? não que tenha vergonha, mas que é uma coisa importantíssima e que você tem lá. Ah, Eu vou falar o meu. Eu vou falar o meu, que eu nunca li. É vergonhoso, olha. mas nunca li porque nunca tive oportunidade. Para mim é o Guerra e Paz do Tolstói. Sinto muito, mas até agora eu não abri o Guerra e Paz. Calhamaço, né? Enorme. É um calhamaço, mas Olha, difícil. E você? eu tenho um que eu fico com muita vergonha de dizer que eu não li ainda, mas não li, que é Dom Casmurro. Não li Dom Jura? Casmurro ainda. Jura? Clássico dos Então não, clássicos do clássicos. você, É. não é, esse é tão, esse é o livro mais moderno que eu tenho na minha estante. É o mais moderno. Você sabe que eu releio, que nem um doido esse livro. Depois eu quero depois agora não mais trocar ideias com vocês, Vamos. porque a gente tem intelectuais incríveis que juram que a Capitu traiu o Bentinho. Eu li tantas vezes que eu até publiquei um livro usando trechos de Dom Casmurro, adaptando para a linguagem de hoje, e de Otelo, do Shakespeare, aqui, no qual o Machado se baseou para escrever. O livro chama-se Ciúme, a Hora da Verdade. E que é incrível, que é incrível. Então, eu tenho tem vários intelectuais que me matariam se eu dissesse para ele que a Capitu não chifrou o Bentinho. E eu tenho certeza que não chifrou, e tenho certeza que ele pôs pistas suficientes, porque ele nunca dizia nada claramente. É um livro em primeira pessoa, falado por um velho está narrando, e ele demonstra como ele foi um jovem tímido demais, boboca, e falava, mas será que mamãe vai deixar eu fazer isso? Tá? Entende? Então, leia, por favor, porque depois eu quero conversar com você sobre ele, tá? Preciso, Juro. preciso muito. Eu vou te mandar, depois citar a tua endereço, que eu quero mandar o Ciúme para você ler, Ah, tá? oba, quero. Eu vou te mandar, tá? Vou te mandar pelo correio. Tá bom? Ótimo. Pois Mas agora é um pouco isso, né? A gente tem tantos livros que a gente gostaria de ler, né? E eu tô muito ultimamente num momento de ler livros um pouco mais modernos, mais contemporâneos. E aí eu sou uma turista no Brasil. A verdade é essa, quando eu falo sobre literatura brasileira, né? Porque eu conheço pouco da nossa literatura e é um absurdo, né? Mas eu sempre acabo indo lá para fora para pegar algumas coisas e no final das contas tem tanta coisa boa aqui dentro, né? Eu preciso realmente ler Dom Casmurro. Não, olha, realmente eu vou. Então, já que você quer uma coisa moderna, eu vou recomendar que você leia Dom Casmurro. Não há nada mais moderno e que faça mais a gente pensar em nós mesmos. Esse acho o melhor livro do século XIX, melhor. Eu acho que esse e o Memórias Póstumas,
Eu acho o seguinte, eu acho que ele foi superior a Dostoiévski, que é a minha paixão do século XIX. Porque Dostoiévski, ele pôs as misérias humanas claramente para a gente. O Machado pôs as dúvidas. Ele não sabe, ele fala, olha, eu não sei nada, por isso que eu estou falando desse assunto com você. O que é que você acha? E vai embora, e deixa você se esfalfando. É maravilhoso. Bom, mas bom, tudo bem, imagina a gente acompanhar tudo o que acontece, né? Eu, inclusive, tenho que acompanhar meus colegas, os literatura infantil, de literatura infantil e juvenil, Sim. e tenho dificuldade, porque eu nem tenho, não posso, eu vou comprar os livros, então eu ganho o livro de amigos, e aí eu leio, converso com eles sobre aquele. Então, é toda uma. O que eu tenho de vergonha de não poder ter lido, não poder ter ler 100 livros por dia. Mas é impossível, porque senão, você Sim. mesmo falou, você quer ler marcando, devagar, você não quer correr, porque senão Sim. não absorve nada. Não é verdade? Sim. Eu leio rapidamente. Então você não absorve nada, você não tá curtindo. Tá? É a mesma E coisa no que final você das fala. contas, eu fico pensando assim, né? O livro não vai fugir, né? Ele tá aqui, ele vai esperar a gente, né? Ele vai estar aqui quando a gente quiser. Você acha que você pode pegar um livro e pôr em fast forward, um filme, e botar a televisão no fast forward, para poder ver 4 filmes em 1 hora? Você não vai ver filme nenhum. Sim, Assim, a leitura. Deixa a leitura te pegar. Aliás, se você conhece o Daniel Penac, outro dia eu conversei sobre ele com você, né? Que ele sim, diz, o leitor tem vários direitos. Um deles é de abandonar um livro que não está gostando. Ué, o autor não te pegou. Por isso que eu queria discutir uma coisa. Se você observa como leitora e oferecedora da leitura, eu tenho uma teoria que os grandes escritores perdem muito tempo e fazendo e refazendo o primeiro parágrafo de um livro, para que o leitor seja capturado e continue a ler. Tá? E até é uma coisa que é muito bacana você ver. Eu tenho vários autores em que eu notei isso. Você costuma ter esse tipo de curiosidade? Ou descobriu como o autor desse livro, a autora desse livro, fez para pegar você pelo pé, te conquistar, impedir você de fechar o livro? Você nota isso? Você se preocupa em perceber? eu acho que fica bem fluido quando você tá dentro da história, né? Você vai junto com ela e você é tragada. Eu acho que tem alguns, eu acho que tem alguns momentos que eu acho que dá para perceber quando uma coisa tá um pouco mais forçada do que a outra, né? Você fica um pouco incomodada ali. Mas eu acho que, na maior parte das vezes, quando um escritor joga aquele gancho, a gente é fisgado. Porque a ideia é essa, né? Quando a gente vai ler um livro, a gente precisa ir junto com o autor, né? E não contra o autor, eu acho. Eu acho que a gente tem que ir junto, né? Ir junto nessa viagem, tipo, vamos lá, vou dar a mão para você e vou acreditar na sua história. E ir junto. Então, eu geralmente eu tenho esse tipo de leitura, que é vou junto com você, vamos lá. Justamente por isso que é até uma questão, né? Eu consigo tirar a leitura, coisas boas de toda leitura que eu faço. Então, eu não... É porque é até difícil eu chegar num ponto de falar eu não gosto desse livro. Porque eu gosto de cada um dos livros que eu leio, eu tiro alguma coisa que eu gosto. Claro. Porque eu consigo ir junto, né? Eu consigo ir junto Pois com é. esse autor e dar as mãos. É como se a gente... A própria Virginia Woolf, né? Ela fala que é sentar nos bancos dos réus com o autor, né? Claro. Somos tão culpados quanto ele de estar vivenciando aquela história, né? Então é mais ou menos isso, assim. Você vai junto com o autor e o teu fã vai junto com a Gabi. Tá? Mas eu queria ler para você, a Pamela fez uma pergunta, tem várias perguntas, mas não dá para a gente responder todas. Na verdade, tem uma pergunta importante para você, quero saber tua opinião. Gabi, o que você acha dos best-sellers? Na universidade, meus professores criticavam quem lia best-seller, ao invés de Machado, por exemplo. O que você acha sobre isso? Olha, a minha opinião é que a gente precisa ler de tudo,
né? Precisa ler best-seller, precisa ler clássico, precisa ler poesia, precisa ler ensaio. Eu acho que a gente, enquanto leitor, né, nós temos esse dever de viajar por vários mundos que pudermos. E temos um mundo enorme de leituras na nossa frente, né? Então, por que a gente fica só num deles, né? Se tem a possibilidade infinita, né? A gente não conseguiria ter... Quantas vidas a gente ia precisar ter para ler todos os livros do mundo, né? Então, assim, eu acho que a pessoa que lê best-seller, show. A pessoa que lê Machado, show. O legal é, tipo, vamos lá, vou experimentar, vou ver um estilo, de repente, que eu tinha preconceito, eu vou e leio o livro e começo a gostar e me surpreendo, né? É igual, por exemplo, um livro que é muito atual também é, por exemplo, Orgulho e Preconceito, né? Da Jane Austen. É muito, muito atual também. Então, assim, eu acho que é meio cruel, né? A gente ficar com esses estigmas, esses preconceitos, porque o ideal é a gente ler de tudo um pouco, eu acho. Pois veja, a Pamela se queixa com razão. Por que a gente, só o que foi feito, escrito no passado, que é clássico, que é bom? Eu não posso viver no século XIX. Eu quero viver em todos os séculos. Não é? Desde Cervantes, que é o primeiro romance, né? Ou então antes, desde a Ilíada e a Odisseia, que foi, não é? O primeiro livro em versos, e até o que saiu ontem. Claro que eu gostaria de ler todos, mas eu acho que é errado dizer, porque sabe o que é o best-seller? O best-seller pode ser um bom livro que está vendendo hoje. O 100 Anos de Solidão, quando saiu, foi um best-seller primeiro da lista mais vendida, só que ele é um clássico. Ele já se tornou um clássico. Tá? Então, preconceito, gente. A literatura não admite preconceito. Eu noto nas suas linhas, você não tem preconceito. Você realmente, diz, querido, dá uma lida nesse, você vai gostar. Veja, ele fala disso que é da nossa vida. Sabe, como você falou, você sentiu Isabel quando leu um livro meu. Eu fico muito feliz de saber disso. Quando você tinha 12 anos, a professora falou, Gabi, leia esse livro. Era obrigatório. Você falou, que bacana. Leu durante uma noite. Né? E assim, bom, é um best-seller. Mas será que é um livro ruim para a juventude? Porque é best-seller? É melhor ler só a Lewis Carroll, que é um livro infantil, antigo e consagrado. Que absurdo, né? Sim. É como se a gente pensasse, por exemplo, que Torturado, né? Torturado, hoje em dia, está um best-seller, né? Do Itamar Vieira Júnior. E, bom, é um livrão. É um livro sensacional e ele não virou best-seller à toa, né? Porque é um livro realmente bom, é um dos mais vendidos. E aí, se a gente começa a olhar as listas, né, dos livros mais vendidos, poxa, 1984, sabe? Livros muito bons, né? Continua sendo um dos mais vendidos e é um clássico genial, espetacular. Sim. É um dos meus prediletos, 1984. Então, é best-seller. Talvez, não sei... Veja, talvez existe um pouco aqueles livros feitos para virar filme de Hollywood. Você fez um feitiço nesse best-seller? O cara escreveu isso para vender para Hollywood e ficar rico. Né? Na verdade, eu acho que é isso. Veja só, eu tenho uma querida amiga, que deve ser tua amiga também, a Marisa Lajolo. Quem dera! Quem dera que ela fosse minha amiga. Ela é muito querida, muito querida. E ela gostou muito do Dan Brown. Tá? E eu li o Dan Brown, achei horrendo aquele livro. Que ele escreveu aquilo, tinha um sujeito albino, tá na cara que ele queria Hollywood, ficar rico com Hollywood. O livro é bobo. Jesus teve uma filha e que não sei o quê. Poxa, eu achei o livro mais forçado desse mundo. Foi um best-seller, todo mundo leu, se divertiu lendo, e ele é um best-seller, realmente é. Mas, olha, disse sinceramente, eu não gosto. Agora, tem outros best-sellers como 1984. Bom, O Pequeno Príncipe é best-seller. Há não sei quantos milhões de anos, né? É verdade. Ele vai continuar sendo, né? Sim, meu amor, sim. A gente está chegando no finzinho do nosso encontro. Adorei conversar com você. Eu queria ficar, a gente poder ter agora, assim, estar juntos, tá? E bater o papo, fazer um lanche juntos, tá? Mas eu ainda vou conversar com você sobre Dom Casmurro. Vamos, por favor. Você por Dom Casmurro.
Vou conquistar. Nossa, eu vou me sentir lisonjeada conversando sobre Dom Casmurro com você. Vamos conquistar. Não, vamos, você vai... Nossa, não, que maravilha. Meu gente, você quer agora, já que nós estamos nos despedindo, falar alguma coisa para os nossos... Tanta gente que está nos assistindo. Fala. Gabi Barbosa vai agora dar um recado para todos os queridos que estão nos ouvindo. Eu só quero agradecer todo mundo que está assistindo, que assistiu até agora. Foi uma conversa que me deu uma revigorada. Eu amo falar sobre isso, sobre esse assunto, sobre literatura, sobre leitura. Eu amo. E eu quero convidar vocês também a me conhecerem lá no @umacertagabi. Eu tô assim também no Twitter. Provavelmente nas próximas semanas eu vou abrir as inscrições da minha oficina de leitura. E aí a gente vai falar um pouco sobre os aspectos teóricos da leitura, só que absorvidos para o nosso dia a dia, como que a gente pode identificar esses momentos no nosso cotidiano da leitura. E é isso, vamos continuar falando sobre leitura, conversando. E eu estou honrada de estar aqui, eu amei essa conversa e espero que a gente possa conversar mais pelas redes sociais, por aí, sobre livros. Gabi, você deu todos os endereços? Eu tenho meu site também, Tá, dê todos os seus endereços, vai. Eu tô Uma Certa Gabi em todos os lugares. E meu site é gabibarbosa.com e lá é onde eu deixo principalmente as minhas resenhas sobre os livros. E lá tem todas as informações também sobre a oficina, enfim. É isso. São esses seus endereços. Os meus eu já acabei de dar, né? E olha, gente, continua nos acompanhando, porque tanto eu quanto a Gabi trabalhamos para pegar o nosso prazer e dar o prazer para vocês. É muito gostoso. Ler, a turma diz que ler é chato. Não, ler não é chato. Ler é uma maravilha. O chato é ficar burro, ignorante e não curtir as emoções que estão na literatura, principalmente na literatura, porque são as nossas emoções. A gente pode curtir um livro sobre remorso, lá lendo Crime e Castigo, por exemplo. Você não precisa matar uma velhinha maltratada para imaginar. Esperamos que não, né? Claro, esperamos que não. Mas você sente o remorso do Raskolnikov. Nossa, que horror! Né? E é como se você tivesse cometido o crime. Então, é tão gostoso isso. Então, nunca digam. Meus amores, um beijo, Gabi, beijo carinhoso obrigada. do vovô Pedro Bandeira, que te acompanha e curte muito você. Tá? Obrigada. Tchau, meus amores. Beijo. Foi muito gostoso. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.